A Isaura Ferreira pergunta aqui para você, Márcia Chame, o seguinte: no Rio de Janeiro ainda temos áreas de mata próximos aos centros urbanos. Isso quer dizer que o nosso risco é maior por esse contato com os animais silvestres? Na verdade, nós é que estamos entrando dentro da mata, né? Nós chegamos depois. Sim, Na verdade, as matas urbanas, elas nos trazem um conforto enorme, né? Elas nos trazem conforto climático, elas nos trazem, né, menor temperatura, e se a gente mantiver essas áreas urbanas bem florestadas, com uma grande riqueza de espécies, elas vão estar nos protegendo, né, desses agentes infecciosos. Foi como eu falei, na medida com que a gente destrói esses ambientes, nós estamos favorecendo as espécies que têm a capacidade de viver próximo a nós, e normalmente essas são as espécies que têm a maior capacidade de transmitir vírus, e dos vetores também, né? Vírus e outras doenças. A gente tem muitos exemplos no Brasil em relação a esse tipo, né, de avanço de doenças silvestres, hoje já, né, dentro dos ambientes urbanos, por conta desse processo. A Covid é só um dos exemplos, né? Eu acho que a Covid, ela ganha aí essa dimensão, primeiro pela rápida dispersão que ela teve no mundo, por ser um vírus, né, desconhecido e, portanto, com sintomas, com a forma de transmissão, com uma mortalidade muito alta, e isso é normalmente o padrão quando a gente tem uma nova conquista, né, quando um organismo infeccioso conquista um novo hospedeiro, normalmente ele é extremamente patogênico. E é isso que a gente está vendo acontecer nesse momento, e o mundo não estava preparado para isso, né? As pessoas não achavam que isso era ficção científica, né? E agora a gente está vendo isso acontecer de verdade. Ele é muito patogênico quando conquista um novo organismo porque não há nenhuma defesa, é isso? Porque não há nenhuma defesa, porque o organismo não sabe lidar com isso ao longo desse processo, né? É interessante a gente perceber, né, que esse fenômeno que a gente chama do fenômeno parasitismo, que é quando uma espécie ela depende da outra em pelo menos uma fase da sua vida, né, ao longo do tempo, não é interessante para o parasito matar o seu hospedeiro, porque ele vai morrer também, né? Então essa situação ela tende a ser atenuada, mas isso num processo evolutivo, isso é longo, né? De início, né, o corpo do hospedeiro não tem imunidade, não conhece, enfim, e, portanto ele passa a ser, né, normalmente bastante patogênico. Às vezes não. Às vezes nós somos infectados por algumas espécies que a gente nem sabe, porque simplesmente o nosso organismo dá conta de lidar com eles. Tá, então não é necessariamente que vem com essa força, né, como a gente tem observado aqui na Covid. Exatamente. Ainda sobre a proximidade de áreas urbanas com áreas silvestres, né, com áreas de mata, que é óbvio, somos nós que invadimos a mata. Então, o risco é exatamente esse, né? Esse contato próximo da mata com as áreas urbanas. É aí que está o risco, essa proximidade. Eu acho que é desestrutura, né? Não só uma questão da proximidade, de um estar ao lado, né? De um ambiente estar ao lado do outro. Porque se nós tivermos um ambiente natural, bem estruturado, bem rico na sua biodiversidade, próximo ou entremeado por dentro das cidades, ele só vai nos trazer benefícios, né? A gente sempre, por exemplo, quando teve aí, a gente ainda está vivendo no sul do Brasil, né, os surtos de febre amarela, né? As pessoas com muito medo, o macaco transmite o vírus, né, da febre amarela. Não, quem transmite é o mosquito. Mas e se o macaco estiver ali, ele pode ser infectado pelo vírus da febre amarela? Sim, ele pode ser infectado pelo vírus da febre amarela, assim como nós. Então, o mosquito pode utilizar o sangue de uma pessoa infectada e transmitir para o macaco e vice-versa. Né? E vice-versa. Mas aquele mosquito do ambiente silvestre, ele vive no ambiente silvestre e ele se alimenta, né? Ele usa o sangue, né? A fêmea do mosquito usa o sangue
para poder maturar os seus ovos. E ele prefere o sangue dos macacos. Então, é melhor que os macacos estejam nesse ambiente, porque se eles não estiverem lá, aquele mosquito vai vir o quê? Procurar o sangue humano. Então, a gente também tem que entender que hoje nós somos, né, a população humana do mundo é a maior oferta de sangue, né, e a maior população de hospedeiros suscetível a qualquer tipo de agente infeccioso. Então, a gente também tem que se ver nesse lugar ecológico para pensar qual é o nosso papel e quais são as nossas vulnerabilidades, né, dentro desse sistema. Sim, que é um sistema dinâmico. Porque se o ecossistema não está fechadinho, não está funcionando, vai sobrar para nós, né? E isso não está no nosso controle. Né? Então, assim, quando a gente pensa assim, bom, então se eu não tiver nenhuma mata, eu vou estar livre de doenças, muito pelo contrário, né? A gente vai estar obrigando com que as espécies que sejam boas vetoras, elas vão acabar se adaptando a um ambiente urbano, como a gente tem hoje o Aedes aegypti aí, né, que transmite zika, dengue e chikungunya, que é basicamente, né, um vetor que usa sangue humano,